O algoritmo distorceu a nossa percepção de realidade. Eu vou explicar um pouco mais como é que eu cheguei nessa ideia, porque na verdade eu só percebi isso conversando com outras pessoas. E quando eu digo isso, eu digo distorcer a nossa realidade em relação ao outro mesmo. Porque a gente é bombardeado com tanta coisa hoje em dia na internet que a gente não para pra pensar que as outras pessoas não estão necessariamente vendo as mesmas coisas que a gente está sendo bombardeado. E quando eu falo isso, eu não tô nem falando de pessoas que são muito distantes da gente, eu tô falando de pessoas, às vezes, do nosso convívio direto, elas veem coisas completamente diferentes do que a gente vê na internet. Dá pra entender cada vez mais que cada um de nós está se fechando dentro de nós mesmos ou de um grupo cada vez menor de pessoas e cada vez mais nichado mesmo, sabe? E quem trabalha com isso, quem trabalha com internet, seja, sei lá, num campo político ou qualquer outro assunto, já percebeu que quanto mais... que a gente não precisa agradar todo mundo, e sim começar a fechar um pequeno grupo de pessoas que têm interesses em comum. Literalmente começar a formar comunidades. Comunidades de pessoas que têm um gosto em comum, de todos os possíveis que hoje a gente pode ter. Um dos primeiros pontos que me fez parar pra pensar nisso e meio que formalizar essa ideia na minha cabeça é de que alguns anos atrás, ano passado, ano retrasado, eu assisti algumas lives que faziam react. E um dos grandes assuntos que pipocou nessas lives foram os canais de Red Pill. E eu lembro que toda semana tinha reacts, enfim, que são vídeos reagindo a outros vídeos normalmente, de coisas que essa galera da Red Pill, eles falavam, coisas absurdas. Então eram vídeos reagindo a esses absurdos que eles falavam. E eu não sei se você já tá familiarizado um pouco com essa ideia. Existem hoje podcasts para esse nicho específico da galera Red Pill, que eles já entrevistaram inclusive pessoas bem famosas assim na internet e fora da internet. E o que começou a bater assim foi perceber que eles não abordam só um assunto específico, então eles começam a linkar vários assuntos que de alguma forma em geral linkam com esse assunto principal que é a Red Pill. E aí, dando alguns passos para trás, não sei se você sabe qual que é a ideia da Red Pill, mas enfim, eles linkam diversos assuntos, decepções amorosas, homens, meninos e homens na verdade, que foram rejeitados por mulheres, então que têm decepções amorosas. Eles conseguem fazer alguma conexão com Bitcoin, o desenvolvimento pessoal e a valorização do homem enquanto uma figura importante na sociedade. Obviamente todos eles são anarcocapitalistas, que é meio que uma visão, uma ideia política libertária, onde é defendido a ideia da soberania do indivíduo através da propriedade privada e do livre mercado, ou seja, cada um por si, e é isso aí. Enfim, um dos pontos que eles defendem é que a mulher tem uma espécie de valor de mercado nos primeiros anos ali da juventude, e depois dos 30 esse valor começa a decair. Sim, é literalmente essa a ideia que eles têm. Então meio que tudo isso tá empacotado, envelopado dentro da ideia da Red Pill. Resumidamente é isso, tá? Mas aí como a gente explica isso? São homens ou meninos que acabaram de passar pela adolescência, que é uma fase difícil de fato, e que eles têm diversos pontos em comum, e eles começam então a abraçar essas ideias gerais e colocar dentro de um pacote e entregar para essas pessoas, para esses meninos e para os homens também, na verdade, uma solução. E a solução é a Red Pill. Para ser bem sincero, eu nunca conheci alguém da minha convivência diária que tivesse tido algum tipo de contato com esse rolê da Red Pill. E aí, algumas semanas atrás, eu tava conversando com alguns amigos sobre a série Adolescência da Netflix, que traz, né, bastante sobre esse assunto. E a gente tava conversando sobre a série no geral, sobre o teor, e aí eu lembro que eu falei que eu entendi a comoção ao redor disso tudo, mas pra mim não era nenhuma novidade, assim, porque eu já tava acompanhando meio que esse movimento,
e acompanhando não quer dizer que eu simpatizo, inclusive se tiver um espectro, eu tô exatamente do lado contrário a Red Pill. Mas enfim, a gente ficou discutindo sobre isso, e aí eu mostrei pra eles alguns desses vídeos, desses reacts sobre esse canal específico que tem um podcast sobre isso, e eles ficaram horrorizados com as abordagens feitas e as coisas que eram faladas nesse podcast, assim, porque eles nunca tinham ouvido falar disso. O que pra mim serviu pra entender que a internet, e eu acho que esse é o primeiro passo, assim, pra gente entender que hoje a internet tem de tudo, absolutamente de tudo, sobre todos os assuntos, sobre todas as histórias, sobre tudo. Tudo tá disponível pra gente hoje na palma da nossa mão. Eu adoro essa expressão. E cada pessoa pode consumir coisas diversas e de alguma forma essas coisas diversas podem se encontrar num ponto em comum. E nisso o algoritmo é muito bom, independente de qual seja a rede social. O algoritmo está muito bem desenvolvido para começar a conectar essas coisas extremamente diversas e começar a colocar a gente em grupos, em comunidades que tenham todos esses assuntos diversos em comum. O segundo exemplo pra mim disso é que eu trabalho com um amigo que é fotógrafo. E a gente tava no meio de um trabalho e tal, e aí eu sugeri na verdade a gente fazer um tipo de ideia, e ele falou, sim, exatamente como o fulano faz. E aí eu falei, putz, eu não sei quem é essa pessoa. E eu lembro que de momento ele ficou muito tipo, como é que tu não conhece esse cara? E depois, parando pra pensar, eu entendi a surpresa dele em eu não conhecer um fotógrafo da nossa área. Porque eu não trabalho diretamente com fotografia esportiva, que é nesse caso, mas eu faço direção de alguns projetos que são de esporte. Mas ele é fotógrafo de esporte, então é meio natural que ele acompanhe outros fotógrafos de esporte. Então aquilo pra ele deve ser uma coisa recorrente, de ele ficar recebendo muito conteúdo, de ele ficar assistindo muito material, muita coisa de fotografia esportiva. E eu não, porque mesmo que eu me interesse por fotografia, eu busco em outros lugares, não necessariamente na área que eu atuo específico. Então eu entendi essa coisa dele de tipo, putz, como é que tu não sabe? Ou melhor, como é que tu não conhece o trabalho desse cara, sabe? E assim, esse cara que ele trouxe como referência é um fotógrafo meio famoso nesse meio. Mas aí eu volto ao ponto central, é nesse meio, é nesse grupo, nessa comunidade, nesse nicho. E aí, volta pro ponto inicial. Às vezes eu sinto que a gente tá esquecendo que a gente tá sendo moldado naquilo que a gente consome, que eu consumo. E as pessoas que estão à minha volta, os meus amigos, as pessoas com que eu trabalho, as pessoas com que eu convivo diariamente, elas podem nunca ter sido atingidas por esse tipo de coisa que eu consumo todos os dias. Eu vejo muito essa discussão sobre a epidemia de solidão. Eu também vejo a discussão de as pessoas não entenderem como é que a extrema-direita, por exemplo, consegue trazer tanta gente para eles. É interessante perceber que quem normalmente a gente viu, enfim, fazer oração para pneu, ficar na frente de quartel acampado, a grande maioria eram pessoas mais idosas, que naturalmente, quando chegam numa idade um pouco mais avançada, tendem a se tornar pessoas mais solitárias. E é aí que eles acertam, porque eles usam mecanismos ou interesses que essas pessoas mais velhas têm para chegar nelas e a partir daí começar a jogá-la para dentro de comunidades que tenham diversos interesses em comum, inclusive os interesses que a extrema-direita tem. E no marketing, isso é um conceito muito conhecido e eu já vi alguns criadores de conteúdo usando isso como referência, que é o funil. É o funil de venda, se não me engano, no marketing que fala, mas eu já vi alguns criadores de conteúdo usar como funil de conteúdo, que é que tu pensa num funil literalmente, tipo aqui é o começo dele e aqui é a ponta dele. E aí as pessoas vão entrando nesse funil de conteúdo a partir de conteúdos diversos. Por exemplo, pegando o exemplo de Red Pill novamente, sei lá, valorização do homem, Bitcoin, anarcocapitalismo, alguma questão ligada a desenvolvimento pessoal. Eles entraram no funil. E aí esse funil vai afunilando. Então cada vez mais tu traz mais esses assuntos, mais. E a ponta do funil, que é onde talvez poucas pessoas vão entrar, é uma comunidade. Enfim, pode ser, sei lá, um canal de Telegram, um canal de WhatsApp,
onde estão todas essas pessoas que entraram aqui e continuaram nesse funil e chegaram no final. Enfim, é isso. Daí estão num grupo de WhatsApp com mais, sei lá, 500 pessoas que passaram por todo esse funil, que tem todos os interesses em comum e, enfim, chegaram na ponta. É meio que essa a ideia. Então pensa que essas pessoas mais velhas, elas foram talvez abandonadas, ou não abandonadas literalmente, mas assim, foram deixadas de lado pelos seus filhos, pelos seus netos, têm uma vida extremamente solitária, têm suas crenças, e aí eles são jogados dentro desse funil, e aí eles encontram outras pessoas velhas também, mais idosas. Velhas eu acho, pode parecer meio pejorativo, mas não é essa a ideia. E aí eles encontram essas pessoas, esse grande grupo, com diversos pontos em comuns com eles, então eles se sentem abraçados. E assim, eu tô usando esse exemplo, mas pode aplicar pra qualquer coisa. Se você tá assistindo isso e gosta de, sei lá, da esquerda radical, isso vai se aplicar também, porque tu vai encontrar um ponto em comum de pessoas que têm essa ideologia como tu tem. Ou se tu gosta de, sei lá, carros rebaixados e ninguém na tua volta acha isso legal, e aí tu vai encontrar um grupo onde pessoas amam Velozes e Furiosos, amam, enfim, qualquer outro assunto ligado ao mundo de carros e drift. A minha ideia de raciocínio vai para que os marqueteiros, principalmente, já entenderam isso há muito tempo. E a minha linha de raciocínio vai para o lugar de que marqueteiros, criadores de conteúdo, diversas linhas de pessoas já entenderam que eles podem fazer isso e começaram a conseguir criar essas células, essas comunidades, essas pessoas com diversos interesses em comum e colocar todas elas no mesmo lugar. E além de conseguir colocá-las nesse mesmo lugar, eles sabem se aproveitar disso. É aquela velha história de tipo, uma vizinha me contou tal coisa, deve ser verdade, porque enfim, eu conheço ela, minha vizinha. Só que pensa isso num grande grupo de WhatsApp, onde várias pessoas com interesse em comum, com gozo em comum, os caras começam a apresentar outras coisas. E aí tu tá num ambiente seguro, tu foi colocado num lugar onde diversas pessoas, pessoas diferentes, com interesses comuns com o teu estão, então aquilo começa a se tornar quase que uma realidade paralela, uma percepção paralela do que de fato tá acontecendo no mundo, porque tu tá num lugar onde tudo te abraça, tudo faz sentido, tudo tá de acordo com o que tu acredita. Então qualquer outra coisa que vai começar a ser jogada lá dentro, vai começar a se tornar realidade. Eu acho que esse é o pulo do gato. Como que a gente explica a ascensão dos legendários? Como que são homens que têm diversas fraquezas, não querem dividir com a sua família, com a sua esposa, e querem ser homens mais fortes e se tornar protetores do lar. Então eles conseguem encontrar num grupo que decide subir a porra de uma montanha essa união, porque são diversos outros homens, chefes de família e protetores do lar, que se unem e têm problemas em comum, e têm dores em comum, e têm fraquezas em comum, mas eles também têm um objetivo em comum. Então acho que isso explica. Mas a gente pode replicar isso pra qualquer outra coisa. Por exemplo, os grupos de K-pop, as pessoas que adoram, sei lá, Sabrina Carpenter, né, Taylor Swift, são todas pessoas com um interesse em comum. E daí, a partir daquilo ali, qualquer coisa pode ser feita ou moldada dentro daquela realidade, porque todo mundo tem o mesmo gosto em comum ali. E eu tô trazendo alguns exemplos aqui que são completamente longe da minha realidade. Todos os grupos que eu mencionei aqui, eu não tô dentro de nenhum deles, eu não, sei lá, não são interesses que eu tenho, a não ser talvez um pouco dos carros, mas é mais uma coisa aleatória que eu gosto do que necessariamente eu faço parte. Mas é incrível como hoje a gente consegue ter esses exemplos. E não, e todos os grupos que eu mencionei são grupos um pouco relevantes e grandes, mas a gente pode também ter grupos extremamente pequenos, com esses interesses em comum, talvez que não sejam tão comuns, mas que, enfim, eles encontram alguns participantes, pessoas. E assim, eu acho incrível que isso pode criar e podem nascer comunidades incríveis a partir daí, mas também pode formar realmente seitas, por assim dizer. E aí, saindo desse lugar digital, a gente pode encontrar esses grupos com pessoas ao nosso redor. Então
daqui a pouco tu tem um amigo que também gosta da mesma coisa que tu e vocês compartilham esse gosto. Eu acho que meio que naturalmente há muitos anos atrás as coisas talvez não, com certeza eram assim, mas eu acho que o aprofundamento, o contato que pode ser diário e um grupo muito maior de pessoas com gosto comum só foi possível por conta da internet, por causa do trabalho do algoritmo em conseguir juntar todos esses grupos em espaços online em que eles podem ser atingidos, receber coisas sobre esse interesse diariamente. Eu gosto muito de pensar em fazer um paralelo com antigamente. E antigamente, pensa que o nosso canal informativo principal de, sei lá, basicamente todo mundo era rádio ou televisão. Mas vamos pegar a televisão como exemplo. Era bem comum a gente se informar, todo mundo se informar pelo que, sei lá, o Jornal Nacional às 8 da noite noticiava. Então era meio que a partir dali formado um senso comum, e não necessariamente eu concorde que era melhor, porque esse é um ponto, porque todo mundo era guiado só por um meio de comunicação, o Jornal Nacional, a Rede Globo. Então todo mundo se informava pelo mesmo lugar, do mesmo ponto, era quase que uma percepção de realidade mais alinhada, ou só mais generalista mesmo, mas enfim, tava todo mundo seguindo meio que a mesma linha. E hoje com a internet não tem mais isso, a gente tem, sei lá, canais de fofoca de celebridades ou subcelebridades, porque tem gente que adora fofoca e tem portais que ficam o dia inteiro enchendo essas pessoas com conteúdo de fofoca, porque é o que elas querem ver. E como eu disse anteriormente, não é nem que eu ache ou goste, eu acho que antigamente era melhor, mas o ponto pra mim é que eu tenho quase que absoluta certeza de que a gente não tá preparado para essas mudanças tão rápidas. Se a gente for parar a pensar, há 20 anos atrás, talvez 20 anos atrás já estava um pouco mais evoluído a internet, mas eu acho que é mais seguro falar nos últimos 5 a 10 anos, a nossa percepção de realidade mudou muito. Eu acho que a gente não tá, nosso cérebro não está conseguindo acompanhar a velocidade que as coisas têm mudado e como o mundo funciona hoje. E como a nossa percepção de realidade está sendo distorcida diariamente e cada vez mais rápido também. Então não é que eu acho que antes era melhor, mas eu acho que as coisas eram um pouco mais lentas e por isso a gente tá caindo, entrando, e parece que a gente entrou num funil, e aquele funil, as pessoas à nossa volta toda, nosso círculo de amigos não tá entrando necessariamente nesse mesmo funil que a gente, e nós temos certeza absoluta de que aquilo é a verdade absoluta, é a realidade, e que todas as pessoas estão sabendo do que a gente tá vendo, ou do que a gente tá sendo bombardeado. Porque se eu tô vendo, é óbvio que as pessoas também vão saber disso, mas não, é exatamente esse o ponto. Talvez ninguém na tua volta esteja com a mesma ideia que tu tem da realidade, porque a tua realidade é completamente paralela à da outra pessoa, porque ela tá em outro funil, ela tá em outro buraco, em outros assuntos completamente diferentes da tua. Mas enfim, esse assunto tem martelado minha cabeça nas últimas semanas. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu tô só sendo franco sobre uma coisa que em algum momento ela bateu na minha cara e eu fiquei pensando, caramba, meu, a gente tá muito fudido. Só que talvez eu não tenha nem percebido ainda o quão fudido a gente tá. Mas se você gostou desse assunto, se você gostou dessa conversa, entre para a nossa comunidade, para a nossa seita. Não, brincadeira. Mas vão ter outros episódios aí. Já tem outros episódios disponíveis, outros vídeos. Deixe seu like, é muito importante. Siga o canal, acompanhe aí que toda semana vai ter conteúdo novo com essas discussões mais... sei lá que tipo de discussão é essa, só coisa que passa pela minha cabeça. Mas o mais importante, deixa um comentário sobre o que você acha que... como o algoritmo tem influenciado na tua vida, na vida dos seus amigos, ou até situações que talvez você já tenha passado por conta da internet. Porque eu realmente fico interessado em saber as vivências das outras pessoas quando se trata de como a gente tem sido enclausurado dentro da internet em alguns aspectos. Mas é isso. Espero não ter trazido algum quadro de depressão para quem tá ouvindo isso daí. Mas eu acho que são
é pertinente a gente pelo menos falar sobre isso e meio que às vezes perceber. Não necessariamente que a gente vai ter algo pra fazer, mas perceber já é importante. E é isso. Até a próxima.